Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Estamos aí na nossa semana de avaliação, né? Eu acredito que alguns já devem ter lido a nossa prova de português, ou já respondido, né? Deixado aí a lápis para hoje fazer a conferência. Então, é importante, eu quero dizer assim, que você leia a sua prova várias vezes, a quantidade de vezes for necessário, e tire as suas dúvidas através da leitura, né? Também, porque às vezes assim, é só uma questão de leitura, de compreensão. Mas vamos lá, pegue aí a sua prova, para a gente poder, né, lermos aqui, vermos o que temos que resolver. Então, a questão 1 a 6, a gente tem uma questão interpretativa, então basta você ler e atira, né? Que nós temos aí, de Garfield. Na questão número 1, pergunta: John conta a Garfield que não vai decorar a casa para o Natal. Como o gato ele se sente? Que elementos comprovam sua resposta? Então aí você vai dizer como é que o gato, né? Como é que Garfield ele se sente e o que comprova a sua resposta? Por que você diz que ele se sente assim? Né? Você vai responder aí colocando, né, a sua resposta. Na questão de número 2, após dizer que não vai decorar a casa para o Natal, John explica a Garfield o motivo, como o gato ele reage, o que pode inferir, né, dessa reação. Então, quando ele conta, né, que John ele explica para Garfield o motivo, qual é a reação de Garfield, qual a reação do gato e o que a gente pode cumprir a partir dessa reação dele, o que a gente pode compreender, né? A partir do comportamento do gato, a partir da reação, né, do gato, o que nos leva a compreender? O que gera humor na tira? Questão 4. Na fala de John, no primeiro quadrinho, há um período composto. Copie-o, analise-o e identifique a oração principal e a subordinada. Então, nós estudamos sobre os períodos, e o período composto é aquele período onde vai ter 2 ou mais verbos, e aí terão, então, 2 ou mais orações. Por isso é um período composto. E aí nós estudamos o período composto por coordenação, quando essas orações elas são independentes entre si, e de subordinação, quando uma oração depende da outra para poder ter o sentido. E aí, qual é a oração, qual é o período composto que nós temos lá no primeiro quadrinho? Você vai transcrever para cá e vai dizer qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. Não precisa classificar a oração subordinada. É só separar a principal da subordinada. Analise os elementos da oração. Acho que não vamos decorar a casa este ano, Garfield. E indique a função de acho. Qual é a função de acho? Aí você vai dizer que função que ele exerce dentro daquela oração. E a função de que não vamos decorar a casa este ano. Qual é a função? Aí você vai, né, olhando para as funções sintáticas dos termos, você vai dizer que função esses termos aqui ele exerce dentro desta oração. A palavra que no início da oração subordinada substantiva exerce a função de quê? Oração subordinada, né? Que tipo de oração subordinada? Se ela é subjetiva, substantiva, né? Se ela é predicativa, se ela é apositiva, você vai dizer aí, né, qual a função que ela exerce. Leia a tira a seguir e responda a questão. Como se classifica a oração subordinada adverbial para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo melhor? Presente no segundo quadrinho. Então, a oração subordinada adverbial para trabalhar, para nos amar, para nos fazer, qual é a classificação dela? Então, você vai lá recorrer à classificação das orações adverbiais, né? E vai dizer que tipo de oração adverbial nós temos aqui no quadrinho. Questão 8, nós temos uma capa de revista, aonde nós temos a oração em destaque. Cientistas dizem que o livre-arbítrio não existe. Há 2 orações, classifique-as. Então, aqui, nós temos 2 orações. Você vai classificar as 2 orações aqui presentes. Questão de número 9. Identifique na última fala do menino maluquinho a oração subordinada e classifique-a. Então, na última fala do menino maluquinho, há uma oração subordinada. Que oração é esta? Você vai identificá-la, transcrever e vai dizer que tipo de oração ela é. Se ela é substantiva ou se ela é
adverbial, e se substantiva, que tipo de substantiva, se adverbial, que tipo de adverbial. A questão de número 10 nós vamos relacionar. Então, nós temos aqui todas as orações substantivas, de 1 a 5. Você vai relacionar a segunda coluna conforme a classificação da primeira. Analise direitinho, veja as conjunções que ligam essas orações, que função que ela exerce, que função ela estabelece aí dentro das orações, dentro desses períodos, para então classificar. Classifique as orações subordinadas substantivas a seguir. Aqui você já vai dizer, né, que tipo de subordinada substantiva nós temos aqui. Se ela é apositiva, se ela é substantiva, se ela é objetiva, direta, se ela é objetiva indireta. Aqui você vai dizer entre essas 4. No 12, na 12ª questão, nós temos aqui uma relação das orações adverbiais. E aí, conforme o que está grifado, você vai relacionar da A a J aqui nessas questões. Na 13ª, nós temos, releia o trecho também retirado do texto, Preocupações de uma velhinha, de Luiz Vilela. Sobre o termo destacado, mas, aqui, e a relação que estabelece entre as orações, pode-se afirmar que expressa uma ideia. Esse mas dá uma ideia de certeza, de condição, de adversidade ou de comparação. Então, tá aí a nossa avaliação. Qualquer dúvida, vocês postem, né? Lá no grupo, que nós vamos discutir e chegar a uma conclusão. Lembrando que a dúvida para não chegar à resposta e não é a própria resposta, não é verdade? Então, em qualquer dúvida, vocês me procuram, certo? Abraços, boa prova para todos vocês.